Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o teu dia da comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Fazei, Senhor, que toda a nossa atividade tenha em vós o seu princípio e em vós o seu fim, para a honra e glória do vosso nome, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Repito-vos, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isto, os discípulos ficaram estupefactos e disseram: quem pôde então salvar-se? Fixando neles os olhos, o olhar, Jesus disse-lhes: aos homens é impossível, pois a Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro disse-lhe: nós deixamos tudo e seguimos-te. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, no dia da renovação, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, vós que me seguistes, sentar-vos-eis em 12 tronos para julgares as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos o Evangelho de ontem, em que um jovem aproxima-se de Jesus e faz uma pergunta pertinente. Uma pergunta que centra-se essencialmente numa vida que não tem o seu desfecho final aqui e agora, mas que tem o seu desfecho, de uma maneira positiva de dizer, na eternidade. Este jovem tem um olhar muito além daquilo que é a realidade presente, mas está condicionado pelos seus bens, está condicionado pela materialidade. A materialidade torna-se um peso para que possamos ascender, ou seja, subir ao céu. E, portanto, Jesus, conhecendo o nosso coração e conhecendo a fragilidade do nosso coração, e podemos entender por materialidade não apenas os bens materiais, mas relações, situações, o apego à própria vida, o apego ao lugar em que vivemos, o apego a certas relações tóxicas, o apego a certas realidades que nos envolvem, ou realidades envolventes. E, portanto, a materialidade trespassa os bens, o dinheiro, o poder, a sexualidade e todas as outras situações que conhecemos, que agora não vamos estar aqui a elencar ou a enumerar. Mas a verdade é que dentro deste quadro, este jovem, ele sabe a importância da vida eterna, ele conhece a vida eterna, mas a vida eterna não ocupa um lugar preponderante, ou seja, importante, primordial na vida deste jovem. E é o que acontece também no mundo em que vivemos. Ou seja, quantas vezes ouvimos
discurso em que nós percebemos que devemos ter prioridades na vida. O que é que está em primeiro lugar na nossa vida? O que é que realmente importa? O que é que realmente é necessário? Quais são as coisas das quais dependemos para existirmos verdadeiramente? Caro irmão e cara irmã, a vida é breve, a vida passa num instante. Ontem tinha eu 18 anos e chegava à Holanda para explorar o mundo todo pela frente. Hoje passaram-se quase quase 25 anos já a caminho e, portanto, a pessoa para quarto de século e diz o que é que aconteceu e sei que nos próximos anos não será de vigor porque vamos envelhecendo. Quem me ouvir até parece ter muita idade, mas não, é apenas o raciocínio de alguém que queira ajudar tu, meu irmão e minha irmã, a perceber que a vida passa. E às vezes estamos presos a coisinhas, a situações e a coisas insignificantes e insignificâncias e não percebemos que nós precisamos de olhar para a vida no seu todo. Não apenas momentos isolados, não apenas erros isolados, não apenas coisas positivas isoladas, mas o todo. O todo. Eu estou aqui agora. O que é que realmente me faz estar aqui? O que é que me prende? Porque é que eu estou aqui, não ali? Ou seja, tudo isto leva-nos a perceber a prioridade. E este jovem sabia que a vida eterna era um bem, mas não era a sua prioridade, porque ele sai da presença de Jesus pesaroso, ou seja, com um olhar sorumbático, ou seja, um olhar triste, tristonho, e vai-se embora. E na continuidade, Jesus diz então aos discípulos esta parábola: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não tem nada contra a riqueza. Jesus não é um socialista. Jesus não é um marxista comunista que vê a sociedade como esta luta constante de classes entre ricos e pobres. Jesus não é um assistencialista. Não, Jesus não é nada disso. Jesus percebe realmente que a humanidade que ele tem diante de si valoriza mais coisas que não devia dar um valor tão grande. Jesus percebe que a humanidade devia olhar para outra realidade com mais veemência, com mais alegria do que certas coisas a que realmente a que dá importância, que não são tão importantes. A riqueza não é má quando é fruto do esforço, do trabalho honesto, não aquela riqueza que é a custo da morte dos inocentes, aqueles que defraudam, que roubam o erário público, aqueles que fazem do património, do erário público um bem pessoal, aqueles que deixam o seu povo na miséria. Não é tão pouco aqueles que exploram os outros. Não é desta riqueza. A riqueza leva ao inferno. A riqueza de que o Senhor nos fala, que não tem nada contra a riqueza, trabalho honesto, digno, a riqueza que sabe que não é uma riqueza de mãos ensanguentadas, né? Não, a riqueza de mãos ensanguentadas porque faltou medicamento a alguém, porque faltou pão a alguém, porque faltou assistência social a alguém, porque esta riqueza acumulada desta forma conduz literalmente à perdição e ao inferno. A riqueza que o Senhor não é contra, a riqueza, como já disse, que é fruto de trabalho, fruto de sacrifício, talvez herdada, mas vista também não com avareza e não com ambição. E a pobreza também não é uma virtude. A pobreza será uma virtude quando ela é vivida à maneira de Jesus, ou seja, quando alguém faz-se pobre por amor, como São Francisco, despreendido dos bens materiais para servir melhor os irmãos. Caro irmão e cara irmã, que a riqueza que tens não seja motivo da tua perdição,
que a riqueza que tens não seja motivo da tua condenação, que a riqueza que tens não seja motivo da condenação eterna, que a pobreza que estás envolvido também não seja motivo para a tua condenação. Porque na pobreza corremos o risco também de desejar aquilo que os outros têm e pervertermos o nosso coração. Portanto, o demónio anda sempre à nossa volta, como um leão que ruge procurando a quem devorar. Não há nada de intrinsecamente virtuoso na pobreza, nem nada de intrinsecamente perverso na riqueza. Tudo depende do coração do ser humano. Não são palavras minhas, mas são palavras de Martin Luther King na sua obra The Strength of the Love, a força do amor. Portanto, caro irmão e cara irmã, cultiva um coração generoso. Seja rico, seja generoso. Seja pobre, seja generoso. Tudo depende do teu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.